Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. A leitura da epístola que há pouco temos feito, primeira epístola de Paulo a Timóteo. Nessa epístola, o apóstolo muda um pouquinho a sua saudação e ele acrescenta a palavra misericórdia. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz. Nas outras epístolas lê graça e paz. E aqui, graça, misericórdia e paz. Da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Já tenho passado para os irmãos que muitas pessoas confundem graça, misericórdia como sendo as mesmas coisas. Na verdade, é como se fosse uma mesma moeda, mas os significados são tipo opostos. Em que sentido? Pela graça, a gente recebe, positivamente, a gente recebe o que não merece. E pela misericórdia, a gente não recebe o que merece. Essa é a grande diferença entre graça e misericórdia. A graça, Deus dá. E pela sua misericórdia, Deus não dá. Basicamente, isso que nós devemos sempre lembrar. Não se recebe o que se merece. Deus vê a nossa situação de miseráveis e Ele se vê movido a misericórdia. Tem a ver com sentimento. A palavra córdia está referindo-se a coração. Miséria. Então o coração se vê comovido pela miséria do sujeito. Então é isso que acontece quando Deus olha por o humano, pecador. Ele se vê movido no seu íntimo pela miséria do sujeito, isto é, pela miséria do ser humano. Aqui no versículo 3, nós encontramos: como te roguei, quando parti para Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Então, essa questão que nós vemos hoje, de diversas seitas, diversos grupos, ensinando coisas diferentes uns dos outros, isso já existia na época apostólica. Já existia e havia muitos. Alguns negavam que Jesus é o Cristo. Eles eram os unitarianos da época. Só tem um. Negavam a existência do próprio Senhor Jesus, negavam a existência da terceira pessoa da Trindade e por aí vai. Então essas coisas não são nada novo, faz 2000 anos isso vem acontecendo. Ficasses em Éfeso para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Vamos para Atos dos Apóstolos, Atos, capítulo 2, versículo 42. Porque se não se podia pregar outra doutrina, era porque já se tem uma doutrina. Quando se utiliza a palavra outro, implica-se a existência do certo? Então, Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, a doutrina cristã, a doutrina apostólica.
Né? Então, essa era a doutrina única e verdadeira. Qualquer outra coisa diferente daquilo que os apóstolos ensinavam era uma falsa doutrina, um falso cristianismo. Se continuarmos depois do livro de Atos em Romanos, e aí em Romanos 16, 17, nós encontraremos o seguinte: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Né? Noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Se esses ensinamentos fossem levados, né, até para a vida diária, a vida civil, vamos chamar assim, né? Civil no sentido de dentro das cidades, né? Observem como ficaria: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Notem quem está a favor, por exemplo, de casamentos homossexuais. Quem está a favor, por exemplo, de perversões como incesto. Um desses dias, já faz questão de 20 dias, um pouco mais, a dona Manuela Dávila, juntamente com um outro deputado, apresentam um projeto de lei em que os pais poderiam casar com seus próprios filhos ou filhas se quisessem, ou que 3, 4, 5 pessoas pudessem formar um casamento, e por aí vai. Então, se nós aplicássemos esse ensinamento, observem quem é que faz essas coisas, né? Observem quem é que promove dissensões e escândalos contra a decência do povo. Isolem-os, deixem eles sozinhos. É isso que aconteceria. No caso, Paulo está dizendo, dentro da própria igreja, observem quem são esses que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, desviem-se deles. Né? No próprio livro de Coríntios, né? É só virar umas páginas, capítulo 5 de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, o próprio apóstolo nos diz, já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Porque no mundo nós estamos rodeados por pessoas que são devassas, avarentas, roubadoras, idólatras. Não é possível se afastar, se desviar dessas pessoas, né? De maneira absoluta, não é possível. Versículo 11, o apóstolo diz, aqui em 1 Coríntios capítulo 5, mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, essa é o X da questão, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldicente, beberrão, roubador, como tal, nem ainda comais. Com esse tal, nem sente junto. Com alguém que dizendo-se irmão, for isto, com esse nem sentem junto. É a mesma linha. Não apresentem outra doutrina, outro ensinamento. Vamos para Efésios. Efésios 4:14. Carta de Paulo aos Efésios 4:14. Onde ele diz
para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o ventre de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Não sejamos levados em roda por todo o vento de doutrina. Observem como isso aqui tem um espelho lá em Hebreus 13, versículo 9. Epístola aos Hebreus, capítulo 13, versículo 9. Aí podem marcar, se quiserem, Efésios 4,14 com Hebreus 13, 9. Onde está escrito: não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Observam? Não sejais inconstantes, como meninos, levados em roda por todo o vento da doutrina. É o mesmo ensinamento, né? Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos que de nada aproveitam aos que a eles se entregarem, né? Ou se negarem. Então, essas doutrinas várias e estranhas são aquilo que em certos grupos religiosos, né, tentam incutir nas pessoas. Você não pode comer porco. Por quê? Porque aqui, e aí pegam coisas lá do Antigo Testamento, coisas da lei, né, da lei entregue para Israel, onde está escrito realmente, né, o porco é um animal imundo, você não pode comer, coisas assim. Não somente o porco, o pato, coelho, uma série de animais, de bichos. Mas tudo isso muda com o Novo Testamento, quando o próprio Deus mostra para Pedro, né? Isso se repetiu 3 vezes, veio como que um lençol, né? E dentro estavam cheios todo tipo de aves, quadrúpedes, répteis, né? E uma voz do céu dizendo: Pedro, levanta-te, mata e come. E Pedro disse: não, Senhor, porque nunca, eu sou judeu, jamais comi uma coisa imunda. E a voz do céu dizendo: Pedro, não faças imundo, porque Deus purificou. Então, nós vemos com essa visão que o próprio Deus deu a Pedro, que não há absolutamente nenhum motivo para dizer: eu não vou comer aquilo, não vou comer aquilo outro, porque... Por quê? Os judeus sim tinham uma série de restrições, mas os cristãos não. Nós estamos fora disso. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Isso não vai lhe fortalecer, não vai fortificar a sua fé, não vai fortificar a sua alma, esse alimento, ou negar-se aquele outro. Isso absolutamente afeta, é o que a palavra nos diz. Vamos voltar para 1 Timóteo, e abrindo no capítulo 4, versículo 1, nós encontramos sobre esta questão de outra doutrina. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Nos últimos tempos. E é o que nós estamos rodeados hoje. Uma série de ensinamentos, né, que aparentemente são da Bíblia, mas só na aparência, porque na verdade são ensinamentos de demônios, espíritos enganadores, doutrinas de demônios. No capítulo 4 da segunda epístola de Paulo a Timóteo,
no versículo 3, ele insiste nesse ensinamento sobre os últimos tempos, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. E é o que nós estamos vendo. Né? Até em igrejas tradicionalmente tidas como igreja cristã, é isso que nós estamos vendo. As pessoas amontoam para si doutores, né, segundo as suas próprias concupiscências. Não segundo a palavra de Deus, mas segundo o que eles querem ouvir. Né? Se nós formos para a segunda epístola de João, lá perto do Apocalipse, segunda epístola de João, versículo 9 e 10, encontramos o seguinte: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco saudeis. Não tenha contato com essa pessoa. É o que a palavra de Deus nos diz claramente. Não vai acrescentar em nada à sua vida. Pelo contrário, vai ser uma pedra de tropeço para a sua vida. Por quê? Ela está trazendo uma doutrina estranha. Né? Uma doutrina cuja fonte não é Deus. Uma doutrina cuja fonte são espíritos enganadores. Né? Voltando aí então para a primeira epístola de Paulo a Timóteo 1:4. Ele diz: nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais introduzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Essa questão de fábulas, fábulas e genealogias, né, intermináveis. Vamos lá para Tito, capítulo 1, versículo 14. O apóstolo Paulo explica para Tito quem são, de onde vêm essas tais de fábulas. Tito 1,14. Não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Nós sabemos que os judeus, desde antes de Cristo, já utilizavam um compêndio chamado Talmud. O que significa o Talmud? O Talmud hoje é um compêndio muito grosso, porque ele pretende explicar toda a Bíblia, o Antigo Testamento. Então, se no Antigo Testamento, no mandamento diz, não dirás falso testemunho, ponto. Não é para mentir. Mas o judeu, o israelita, desde antes de Cristo, eles inventaram um jeito de burlar o mandamento de Deus. Bom, isto quer dizer, não dirás falso testemunho contra teu próximo, contra teu irmão judeu. Mas aquele que é gentil, a esse tu podes enganar, ludibriar de todas as maneiras. Então as pessoas hoje muito se perguntam, mas por que esse ódio contra os judeus? Historicamente eles foram perseguidos. Porque eles plantaram isso. Não são pessoas com o mesmo padrão da grande maioria.
né? Não são pessoas assim. E não estou dizendo nem somente dentro do ambiente cristão, né? Onde a chamada tradição judaico-cristã, judaico entenda-se bem o Antigo Testamento só, né? Não é uma tradição que segue o Talmud, não é. Só o Antigo Testamento, judaico-cristã. Não diga falso testemunho, ponto final. Não tem essa de, não, mas eu vou ver a quem que eu não vou dar falso testemunho. Não tem absolutamente essa divisão para o cristão, né? É não mentir e ponto. Para o judeu, não mentir, vírgula, quer dizer não mentir para teu irmão judeu, mas para os outros você pode passar a perna, e se passar a perna bem passada, parabéns para você, né? Esse mesmo padrão assim de ambiguidade nós encontramos também entre vou chamar assim, os primos dos judeus, que são os muçulmanos, né? Eles também têm esse ambíguo padrão. Entre eles não mentem, é pecado. Mas passar a perna entre quem não é muçulmano, eles passam a perna assim, achando graça até. Eles elogiam esse comportamento, né? É como se nós ensinássemos as crianças cristãs, pai, hoje na escola eu enganei a professora, o professor, ui, que bom, parabéns, meu filho. Qual pai cristã faria uma barbaridade dessas? Ninguém, né? Mas entre eles, sim. Eles elogiam esse comportamento, né? Então, no versículo 3, aí do capítulo, no versículo 9 do capítulo 3 de Tito, né? O apóstolo se refere às genealogias. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e em debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Adianta. Eu sou filho de fulano, que gerou a fulano, e que gerou a fulano, e que gerou a fulano, e esse fulano finalmente me gerou a mim. Adianta saber essa genealogia interminável, né? O que adianta diante de Deus é quem é essa pessoa, quem é esse indivíduo, e não a tal da sua família, né? Quem é você diante de Deus? Literalmente é isso, né? Que são coisas contrárias à sã doutrina, né? Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15, nós encontramos o seguinte: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Qual é a casa de Deus? A casa de Deus, a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. No versículo 5, aí da primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 5, ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro. Observem como isto tem relação íntima com Romanos 10:4. Vamos lá para Romanos 10:4, se quiserem podem marcar na sua Bíblia, porque é exatamente a mesma ideia. Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo. Realmente, o fim, acabou a lei, nós não estamos debaixo da lei do Antigo Testamento, isso acabou, né? Porque mudando-se a sacerdócio, se muda também obrigatoriamente a lei. Isso está escrito em Hebreus.
Só que este versículo aqui não está falando do fim, de terminou, acabou. Está falando de finalidade, objetivo. A finalidade da lei é Cristo, para a justiça todo aquele que crê. Voltando lá para Timóteo, é a mesma frase. Ora, a finalidade do mandamento é o amor, de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. O fim do mandamento, a finalidade do mandamento, o objetivo do mandamento, qual é? É que haja amor num coração puro, uma boa consciência, uma fé não fingida. Né? Desviar-se disto leva à vaidade. Tá? Leva a não ter um coração puro, a não ter uma boa consciência e a ter uma fé falsa, uma fé fingida, não sincera. Tá? Versículo 6. Do que, desviando-se alguns, se entregaram às vãs contendas. Isto é, se desviaram do coração puro, se desviaram da boa consciência, se desviaram da fé não fingida, e aí deu como resultado isto, entregar-se às vãs contendas. A pessoa vira uma pessoa religiosa, tão hipócrita e falsa como os escribas e fariseus. Né? Vivendo uma religiosidade completamente vazia. Né? Versículo 7, observem como isso está intimamente ligado. Querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Né? Sabemos, porém, que a lei é boa. A lei é boa, usada por Deus. A lei. Né? Se alguém delas usa legitimamente. Versículo 9 e 10. Observem, versículos 9 e 10. Né? Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo. Observe, a lei não é feita para o justo. Então, se alguém está em Cristo, já está justificado e está fora da lei. Nós não estamos debaixo da lei. Nós estamos debaixo de um novo conceito. A lei do amor. Que ame a Deus acima de todas as coisas, que ame a seu próximo como a si mesmo, e que ame a seu irmão, isso aí é exclusividade dentro da igreja, que ame a seu irmão, assim como Cristo nos amou e se entregou por nós. Né? Então, este conceito de amar ao ponto de dar a vida está restrito unicamente para dentro da igreja. Em nenhum momento diz que tu amarás o teu inimigo ao ponto de dar a tua vida pelo inimigo. Não. Não é. Ao inimigo, se tu vires ele com fome, dá um prato de comida. E deu. Se tu vires ele com sede, dá um copo d'água. E deu. E isso é o cumprimento da lei. Ao inimigo, em nenhum momento diz, darás a tua vida pelo teu inimigo. Não, pelo teu irmão. Dentro do contexto da igreja, sim. Porque aí temos que seguir o exemplo de Cristo, que assim mesmo se entregou, e se entregou por nós, ao ponto de dar a sua vida por nós. Bom, a lei é boa. A lei não é feita para o justo. A lei é feita para os injustos, versículo 9 de 1 Timóteo. Para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas, matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos e para os perjuros, e para o que for contrário à sã doutrina. Para esses, a lei. Se nós retrocedermos um pouco, vamos para Gálatas capítulo 3. Gálatas
capítulo 3, versículo 22, onde nós encontramos: mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. A Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. E como? Usando a lei. Isto nos leva para Romanos 3, 19 e 20. Romanos capítulo 3, versículo 19 e 20. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz. Para quê? Para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, a lei não é feita para o justo, a lei é feita para os injustos. Né? E aí nos dá uma lista. Para quem? Para essas pessoas que não se sujeitam à vontade de Deus. Né? E aí o apóstolo Paulo nos termina dizendo aí na primeira epístola a Timóteo, no versículo 11, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. E qual é esse evangelho? Que nós estamos livres, em Cristo há liberdade. Né? Finalmente isto nos leva para Gálatas 4. Gálatas 4, versículos 4, 5, 6 e 7. Eu peço para um por um lerem, por favor. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção do Filho. Versículo Gálatas 4, 4, por favor. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. 4, 5, por favor. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. 7. Assim que já não é mais servo, mas filho. Esse é filho, é também o herdeiro de Deus por Cristo. Então, esse é o Evangelho. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Este é o Evangelho. Isso é ao que se refere o apóstolo Paulo quando ele diz para Timóteo: conforme o Evangelho da glória de Deus bem-aventurado que me foi confiado. Não ensinem outra doutrina. Fica lá em Éfeso, para advertir aqueles que tentam ensinar outra doutrina e transtornam o Evangelho. Né? O Evangelho diz para você: fique calmo, fique tranquilo, não depende de você, está tudo nas mãos de Deus, fique em paz. O Evangelho vem e nos traz paz. O próprio Senhor Jesus nos disse isso claramente: minha paz vos dou. Não há necessidade de nós ficarmos angustiados: o que eu devo fazer, o que eu vou fazer? Não há nada para fazer. O Senhor Jesus já fez. Então, se você crê em Jesus, tenha paz na sua alma, tenha tranquilidade, está tudo acertado com Deus. Que Deus nos dê maior compreensão do Evangelho. Amém. E em mim, ó Deus, tu puro